Olha, eu estou muito feliz agora que a gente chegou nessa aula aqui, porque eu vou falar para você sobre 5 coisas que você não sabia sobre incorporação. É muito provável que não. Nem todo mundo é médio de incorporação. Incorporação é a mediunidade básica da Umbanda. A Umbanda é uma religião que surge, se organiza e se fundamenta na incorporação, que é o quê? Aquele momento em que o médium entra no transe e o espírito apossa desse corpo, né? Ele está ali corporificado, ele está ali materializado no corpo do médium. Isso é a incorporação. Um processo complexo, inclusive, para acontecer. Mas nem todo mundo que está na Umbanda vai incorporar, nem precisa incorporar, e tampouco para ser umbandista é necessário incorporar. Dúvida comum que as pessoas se colocam muitas vezes. Não dá para todo mundo desenvolver incorporação. Eu já ouvi dizer recentemente pessoas propondo que todo mundo pode incorporar e que ela tem a fórmula mágica para isso acontecer. E se não acontecer, é você que é travado, não consegue destravar essa capacidade. Muito cuidado com essa proposta que muitas vezes mexe com o ego, mexe com as ambições pessoais. Isso não se confirma na verdade. Nunca na história da humanidade se propôs dizer que todo mundo pode entrar em transe com o mundo espiritual, com o mundo dos mortos. Em nenhuma tribo indígena você vai ver o pajé falar que todo mundo pode ser pajé, o xamã falar que todo mundo pode ser xamã, né? Ou qualquer tradição africana que todo mundo pode ser um quimbanda, pode ser alguém que entra no transe. Não é verdade. Então, e por que não é verdade? Não é porque as pessoas são travadas ou não travadas, simplesmente elas têm ou não têm essa capacidade. Quando você entende verdadeiramente sobre mediunidade, o aspecto biológico, mecânico, energético e funcionalidades da mediunidade, as várias características da mediunidade, logo você entende que é impossível propor que todo mundo pode incorporar ou que todo mundo pode enxergar, ter clarividência. No passado apareceu isso. Uma pessoa começou a divulgar que tinha achado a fórmula mágica para todo mundo enxergar o mundo espiritual. E não prosperou. Por quê? Porque não consegue se confirmar. As pessoas começam a perceber que estão sendo usadas para usar a força da imaginação e não fato concreto da visão mediúnica que precisa ali para se confirmar essa teoria. 2. Médio de terreiro não é igual ao do espiritismo. Como assim? Eu sempre ouvi dizer, me falaram, alguém disse que a médium é uma coisa só e você usa a mediunidade onde você quiser. Calma, caro Watson. Veja bem, você vai entender com as suas investigações, através dos estudos, que existe lastro ancestral para o tipo de mediunidade, ou melhor dizendo, para como essa capacidade, que é um sentido sensorial, a mediunidade, ela vai se manifestar e a que ela vai se conectar. Bom, para eu simplificar isso para você, eu preciso te pedir atenção nesse parêntese. Veja bem, a mediunidade é um sentido sensorial que dá a capacidade para o sujeito de interagir com o mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse? Que conexões são essas que eu vou ter? Eu escolho quem eu quero ter? É uma coisa aleatória? Não. Nos ensina os mestres espirituais, caboclos e pretos velhos, que eles estão ligados a nós de vidas passadas. Então isso a gente entende que há uma relação ancestral, uma relação de antepassados. É aí que a gente precisa entender que nós estamos aqui e não somos bicho solto. Somos partes de uma família espiritual também. Eu estou encarnado, faço parte de uma família biológica.
e também venho de uma família espiritual. Está tudo entrelaçado, é uma grande teia de conexões. Logo, a mediunidade é a capacidade que floresce em algum momento da minha vida para interagir com essa família, para interagir com esses parentes que estão lá aguardando o meu progresso e retorno também para o mundo espiritual. Essa é a grande oportunidade que a mediunidade favorece. Então, eu tenho características genéticas, né, dentro do meu DNA espiritual que me conecta a determinadas estruturas do mundo espiritual. Logo, o preto velho não é uma figura que está se conectando com quem tem um lastro do extremo norte do planeta, né? Do extremo sul do planeta, talvez. Entende isso? Essa significa que nós temos uma conexão, no caso do que eu chamo de médium de terreiro, com as linhagens de indígenas e africanos que nos atravessam de alguma forma a vidas anteriores. É isso que já define o campo vibratório, o campo espiritual por onde a sua mediunidade fluirá melhor, se conectará melhor. Então, é disso. Não quer dizer que o médium de terreiro não possa estar no espiritismo, não possa estar numa igreja qualquer e vivendo ela lá. Não é isso. É que ela vai ser mais efetiva, performar e dar sentido exato para o sujeito quando ele está no lugar certo dele, na sua linhagem espiritual original. E é aí que a gente começa a entender que a mediunidade e os grupos espirituais que se relacionam no ambiente do espiritismo não é o mesmo que está no ambiente vibratório, espiritual, de linhagens ancestrais que acontece nos contextos de terreiro, que não é uma exclusividade da Umbanda. As tradições de terreiro vai estar dentro desse mesmo grupo, essa mesma configuração vibratória que define a mediunidade. Isso eu venho defendendo essa tese há mais de 20 anos e deu origem a uma trilogia que tem já o primeiro livro publicado, que é o Mediunidade na Umbanda. A gente se aprofunda bastante nisso, como eu já disse, no módulo Mediunidade, aí eu consigo trazer mais elementos que confirmam, né, essa teoria e que embasa ela por onde eu quero sempre construir um entendimento claro sobre isso, né? Isso não é criar um clubismo ou coisa parecida, mas é entender que as coisas têm razão de ser acima de tudo, né? Incorporação não é possessão, esse é o nosso elemento 3, veja só. Incorporação, às vezes a pessoa olha de fora e acha assim, nossa, o espírito possuiu ela, o espírito, onde está aquela pessoa? Para quem tem mais de 35 anos, vai entender a minha referência. O efeito Ghost, né? Aquele filme Ghost, em que a protagonista lá, ela é possuída pelo espírito, o espírito dela sai e ele entra no corpo, veste o corpo, né, e atua ali. Esse fenômeno não existe dessa forma na prática, não é possível isso por questões também bem técnicas de deslocamento espiritual desse nível. Agora, o que existe é a ideia também de que se a pessoa ela pode ser tomada por um espírito a qualquer momento. Aí a gente precisa começar a entender se isso estiver acontecendo, o que está por trás. Incorporação é um processo de conexão entre você e um espírito com permissão sua. Acontece sim, muitas vezes a pessoa não saber que está dando permissão, mas a permissão ela está ali. E aí a gente tem que se aprofundar para entender, não dá para eu descascar tudo isso aqui. Mas veja só que interessante, existe a possessão também. A gente vê filme, O Exorcista, por exemplo, esses filmes de exorcismo mostram muito o que seria a possessão, que é um vínculo tão grande entre um sujeito, que a princípio é médium, e um ser
completamente malévolo, que tem um vínculo tamanho com essa pessoa, ele consegue entrar pela fragilidade dela e tomar ela, fazer coisas que ela não tem nenhum controle sobre aquilo. Não é a mesma coisa para a incorporação. São coisas distintas e que são motivos diferentes. Quando você sabe de alguém que passa por possessão, a gente está falando de alguém que está muito doente, com muita perturbação e precisa de tratamento espiritual profundo e urgente. A incorporação é algo que está no nosso cotidiano, que é a conexão entre o médium e o espírito em parceria, em conjunto e permissão. 4. Isso aqui é chocante para muita gente. Exu é importante no desenvolvimento mediúnico. Se você está começando na Umbanda, muito começandinho, talvez você não ouviu, ou poderá ouvir, que não se pode incorporar Exu no desenvolvimento, senão Exu vai estragar a sua vida, vai desgraçar tudo, vai tomar a frente. E aí nos leva a pensar que, nossa, o mundo espiritual é uma guerra, é um caos, eles me querem e eles estão brigando por mim, aí já entra um lance meio de ego aqui, né? E não, né? O Exu, ele é uma entidade espiritual que está no seu campo familiar, lembra? E que está na sua encarnação, te acompanhando através da mediunidade para garantir os melhores passos possíveis, e seu amigo, seu parça. Na mitologia do orixá Exu, isso é posto. Exu é o melhor amigo, né, dos homens. Ele está aqui para colaborar o tempo todo. Então, essa distorção vem de uma ideia já de demonização de Exu, em que problematiza Exu e coloca ele como um algoz nas nossas vidas. Isso é preciso desconstruir as ideias que estão aí. Então, quando a gente desconstrói que essa ideia não faz sentido, a gente entende o magnetismo de Exu. Eu falei ali na aula sobre Exu sobre isso, né? Que Exu é uma energia telúrica, aterradora, vem da Terra, do planeta. Logo, quando Exu entra em contato com o médium em desenvolvimento, principalmente o médium que está tendo dificuldade para incorporar o caboclo, o preto velho, não consegue, ele vai quase, não consegue. Se chama o Exu ele tem mais fluidez vibratória com o corpo do médium, porque o médium é um ser encarnado. Exu traz muita vibração do corpo, a vibração da terra. Então facilita a conexão, é muito mais fácil. E aí quando o Exu consegue incorporar no médium com mais facilidade, o médium vira a chave, ele entende inconscientemente qual é o tempo, o momento em que ele se permite a incorporação acontecer. Mas na hora que acontece essa incorporação, o Exu já aproveita e laceia os chakras, né? Ele reconfigura os chakras de tal forma que deixa ele mais fácil para as próximas incorporações. Então eu testo isso, eu faço isso há mais de 20 anos. Nunca deu problema e sempre resolveu os desenvolvimentos mediúnicos. É uma curiosidade que quem testou, verificou e ainda há muita resistência. E 5, e último, o ponto riscado é uma ferramenta poderosa para os médiuns em desenvolvimento e médiuns de trabalho, de incorporação dentro de um terreiro. Por quê? Porque quando você entra no terreiro, você vê aqueles traços mágicos, aquelas coisas ali com vela, com bebida, com erva e tudo mais. Isso é o ponto riscado. E esse ponto riscado, ele é uma tecnologia ancestral extraordinária dentro do trabalho espiritual de Umbanda, que abre e intensifica, ancora vibrações e energias do mundo espiritual e abre uma fenda, né, no plano espiritual de acesso direto com essa realidade. Quando uma entidade ou um médium sabe o que está fazendo, ele risca um ponto riscado com o objetivo de potencializar o corpo mediúnico do sujeito no seu desenvolvimento e coloca a pessoa ali dentro, é isso que significa. Ele dá uma acelerada, ele potencializa o campo vibratório, magnético, energético do médium,
que deixa ele ainda mais afinado e preparado para acontecer a incorporação. Para os médios que já trabalham, quando eles têm esse conhecimento, eles vão diminuindo a necessidade de ficar incorporando toda hora e consegue ter esses instrumentos, né, essas ferramentas para ajudar as pessoas, às vezes fora de hora, né, fora do terreiro, através do ponto riscado. Um recurso muito comum entre os quimbandas, né, da Angola, né, e esses sacerdotes africanos que a última coisa que eles fazem é incorporar. O conhecimento está aí, como manipular o mundo espiritual para resolver as coisas das pessoas aqui no mundo real, mundo material, concreto. Olha só, a gente está aqui, né, 5 coisas sobre incorporação, é um fragmentinho de tantos saberes que a gente precisa acessar. Tem coisas que as pessoas ficam muito em dúvida, qual a diferença entre incorporação, intuição e irradiação, o que é estar irradiado, né? Há uma perturbação muitas vezes, a pessoa quer saber quais são os meus guias, como eu descubro o meu guia, descubro o meu orixá através da mediunidade, dentro da Umbanda. Há aquelas observações, as pessoas poder entender quais são os tipos de mediunidade, clarividência, vidência, que é o premonitivo, clareaudiência, ouvir, clareolfatividade, o médio de transporte, a psicografia, né? A projeção espiritual é muito comum entre médios de terreiro, né? Sair do corpo e fazer coisas no mundo espiritual, trazer mensagens. O oráculo onírico, né? Ou seja, revelações através de sonhos. A própria mediunidade oracular, a incorporação oracular, que é quando você incorpora e a entidade traz revelações para os consulentes. Tudo isso daí a gente aprofunda exatamente dentro do curso. Processos de desenvolvimento mediúnico, né? Quais são os métodos de desenvolvimento, de girar, deitar, meditar, banhar-se em águas especiais e tudo mais. Quais são as múltiplas possibilidades que pode potencializar o seu desenvolvimento mediúnico, a sua mediunidade, desde o florescimento até a firmeza de atendimento e liberdade de atuação, né? Como você pode, sendo já um médium mais antigo, fazer trabalhos seguros dentro da sua casa, no conforto e na segurança do seu lar, da sua família, cuidar da sua família. Tudo isso a gente consegue realmente se aprofundar dentro do curso da minha teologia de Umbanda, no módulo Mediunidade na Umbanda. Então, estou muito entusiasmado para te encontrar do lado de cá e ver tantas coisas que a gente pode aprender, pôr em prática, verificar na real e tomar as próprias conclusões. Então, eu te aguardo do lado de cá para você poder viver essa experiência e vai ser um prazer imenso ser o seu guia nessa jornada de crescimento, desenvolvimento e conhecimento dentro da Umbanda. Então, minha gratidão imensa por sua participação, por você ter aceitado o convite de vir até aqui assistir essas aulas. Parabéns para você que chegou até aqui. Verifica aqui onde estão as instruções de como gerar a sua liberação do seu certificado por e-mail. Parabéns mais uma vez, te vejo adiante já no curso oficial da Teologia de Umbanda comigo, Rodrigo Queiroz. Saravá, Axé, Mojubá.